Ao contrário do que muita gente imagina, não existe um percentual, um valor padrão de pensão alimentícia, não aqui no Brasil. Pelo contrário, a pensão alimentícia é fixada, tem o seu valor fixado de forma geralmente muito racional, levando em consideração duas coisas diferentes: o binômio possibilidade-necessidade, ou seja, possibilidade de quem paga a pensão e necessidade de quem recebe. Mas a primeira pergunta que surge é: como saber qual é a necessidade de quem vai receber a pensão? E é isso que eu vou te ensinar hoje, como esse cálculo é feito. Vou te mostrar na prática, com detalhes, como é que você pode chegar nesse valor e entender quanto que aquela criança ou aquele filho maior de idade, enfim, a pessoa que vai ser alimentada realmente precisa, né, para que ela tenha garantida a sua subsistência ou, em alguns casos, para que ela possa manter um padrão de vida. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, né? Eu uso uma planilha do Excel, não fui eu que fiz essa planilha. Ela facilita muito a minha vida, porque nas células já tem as fórmulas, então eu só vou preenchendo e o cálculo é feito sozinho. Porém, você consegue fazer isso de forma manual. Deixa eu dar o zoom. Essa planilha aqui é uma planilha de despesas presumidas, tá? Que vão ser as planilhas, a tabela, a forma que você vai fazer para calcular uma pensão para um filho menor. Então, eu coloquei aqui o nome do filho, né? No caso, Fulaninho Júnior. E aí, nós fazemos, na verdade, são duas tabelas, tá? A primeira é uma tabela em que você vai listar e especificar, tá? Todos os gastos, todas as despesas da casa onde o Fulaninho Júnior mora. Então, lá na casa do Fulaninho Júnior, eles pagam aluguel, alimentação, energia, água, TV, internet, material de limpeza, só o básico, tá? Nós estamos levando em consideração que o Fulaninho Júnior, ele é um filho menor de idade e que o padrão de vida dele é financeiramente baixo. Então, na casa dele só tem despesas básicas. E aí, o que, que a gente faz? Esses valores cheios aqui, a gente vai dividir pela quantidade de pessoas que moram na mesma casa que ele. Então, digamos que mora ele, a mãe e um irmão. Tem 3 pessoas no grupo familiar do fulaninho. E aí, esses valores de despesas totais, ele vai ser dividido por 3, tá vendo? Então, aqui é o total da despesa, o valor cheio das contas da casa. E aqui já tem o valor per capita, né? O valor dividido pela quantidade de pessoas que moram na casa. Então, do aluguel, dos R$ 600 do aluguel, R$ 200 são despesa do Fulaninho Júnior. Esses valores aqui, né, que são os valores de despesa dele na casa, vão ser somados aqui a essa segunda tabela, que são os valores de despesa específica, as despesas que são só dele. Então, as roupas dele, o material escolar dele, saúde básico, higiene pessoal básico. Lembrando que, né, aqui a gente está falando de um padrão de vida bem baixo, só para sobrevivência mesmo. Então, aqui, R$ 1.200 seria o total que é gasto, né, com ele de roupa por ano. Como a pensão alimentícia é mensal, é paga mensalmente, a gente vai dividir por 12. Se for acrescentar 13º, vai dividir por 13. E aí, coloca aqui, né, o valor mensal. Aqui também, material escolar, digamos que deu R$ 240, então vai dividir por 12 também, ou por 13, dependendo, né, da existência de 13º ou não. Saúde, só o básico mesmo, digamos que seja uma despesa prevista, que é, assim, facilmente presumida, porque toda criança em algum momento vai precisar tomar um remédio, toda criança em algum momento vai precisar fazer um exame. Então, a gente coloca esse valor mínimo aqui, e para higiene pessoal, da mesma forma, coloca um valor mínimo. Então, nós vamos somar esses valores das despesas individuais com aqueles valores das despesas gerais, que são só dele, e aí tem um valor total. Nesse caso aqui, o valor da despesa dele é, né, de 851,63. Essa é uma média de quanto essa criança aqui, que nós imaginamos, precisa receber de pensão alimentícia. Porém,
E a gente não precisa comprovar, tá, gente? Quando a gente fala de menor de idade que recebe uma pensão com um valor tão baixo quanto esse aqui, não é obrigatório que se comprove porque essas despesas são presumidas. Qualquer juiz sabe que essa criança precisa morar, precisa comer, precisa de água e energia, precisa de roupa, de material escolar, entendeu? Então não precisa comprovar. Porém, digamos que nós estamos falando agora de um filho maior de idade. Um filho maior que... Ou então um filho que, mesmo menor de idade, tem despesas muito altas, né? O padrão de vida dele é bem elevado. Então, tem condomínio, tem alimentação num valor elevado, né? A compra mensal é num valor alto. As despesas, né? Normais, tem uma diarista que vai lá algumas vezes por mês. Então, a gente faz da mesma forma. Esse filho maior de idade, ou esse filho com um padrão de vida alto, ele mora com a mãe e mais 2 irmãos, então tem um total de 4 pessoas no grupo familiar dele. A despesa geral vai ser dividida por 4, e aí aqui a gente tem as despesas dele, né? O que compete a ele, o que cabe a ele dentro dessas despesas familiares. E aí esse valor nós vamos somar as despesas individuais dele. Roupas, faculdade, lanchinhos, material escolar, natação, terapia, plano de saúde, né? Essa criança aqui tem pais com condições financeiras melhores, então não faz sentido ele se limitar àqueles gastos e aquelas despesas básicas que o fulaninho júnior tinha, né? Porque se os pais têm um padrão de vida alto, o filho também deve ter. Só que a diferença do fulaninho júnior para esse filho aqui é que ele tem que comprovar as despesas. Por quê? Não tem como a gente falar para o juiz, por exemplo, que... Vamos ver aqui quanto deu esse total. 3.893. Não tem como a gente alegar para o juiz que, juiz, essas despesas desse filho são presumidas porque não dá para criar uma criança com menos de R$ 3.893 por mês, né? Não dá para considerar um valor tão alto como despesa presumida. Então, é necessário comprovar. E aí, eu vou anexar todos os comprovantes desses gastos ao processo. E vou colocar aqui na frente do valor, na tabela, o que eu tenho, qual é a documentação que eu tenho para comprovar, tá? Então, eu vou falar, gasta de condomínio R$ 500, e aí eu vou lá e vou juntar o contrato, né? Ou um recibo de pagamento, o que eu tiver de documentação, tá? Quanto mais oficial for essa documentação, melhor, para que não restem dúvidas. Aí, esses comprovantes pode ser a conta, pode ser o comprovante de pagamento, carnê, fatura de cartão, notinhas fiscais, o que você tiver que comprove que esse gasto existe e que ele é nesses valores, tá bom? No caso de alimentação, é sempre muito difícil, porque raramente as pessoas guardam notinhas do mercado, todas as notinhas, né, de compras no mercado. Então, é uma despesa que é notória, mas se for um valor tão alto assim, como é o caso desse filho aqui, é importante ter notas fiscais, ok? E é isso. Você pode fazer esse cálculo num papel, pode fazer ele manualmente, tá? Claro que você não vai fazer tão rápido quanto eu fiz aqui, porém, é bem possível e é uma forma bacana, eu acredito, de ter uma noção de quanto realmente o alimentado precisa para a sua subsistência.